Olá, meus queridos irmãos. Estamos para mais uma lição da nossa escola bíblica e aí vamos continuar as lições especiais desse trimestre. Nossa convenção preparou 3 lições especiais, deixando uma palavra de esperança nesse tempo de quarentena, e estaremos desenvolvendo então hoje a terceira lição, oração como refúgio. Já tivemos a primeira lição, igreja nunca fecha, a segunda lição, a diversidade traz maturidade, e hoje então a gente vai estar desenvolvendo baseado no que Salomão escreveu em 2 Crônicas 7,14, um momento em que Deus fala a Salomão, e o texto bíblico está nos dizendo o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei e curarei a sua terra. Vamos orar pedindo a Deus que possa conduzir-nos e que essa lição venha fazer-nos a tomar, nos posicionar diante desse tempo, colocando realmente a nossa vida completamente diante de Deus através da oração. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, e que a experiência que Salomão teve naquele tempo e que levou o povo a um posicionamento possa levar-nos a entender a necessidade de estarmos clamando ao Senhor, buscando o Senhor e tendo a oração como um dispositivo de segurança. Muito obrigado, orienta-nos e guarda-nos de todo mal em nome de Jesus. Amém. Oração como refúgio. A sugestão com esse tema é ter a oração como eu disse na oração, como um dispositivo de segurança na comunhão do homem com Deus. Ao longo de toda a história do povo de Deus, vemos a oração como uma arma, um escudo, um refúgio, uma arma poderosa. Eu costumo dizer que a oração é como se fosse uma mola para impulsionar-nos na nossa caminhada aqui nesse mundo. É uma mola que nos impulsiona à comunhão com Deus, nos momentos de paz e tranquilidade, bem como de dificuldades, guerras e sofrimento. A oração é um refúgio. No período do reinado de Salomão, Israel estava em plena expansão territorial, vivia momentos de prosperidade, bem-estar social e paz. O templo foi construído e consagrado ao Senhor por meio de louvor e oração. Em resposta à oração consagratória do templo, em uma noite, Deus se apresentou a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi este lugar para mim como templo de sacrifício. Se eu fechar o céu para que não chova, ou se ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou se enviar a praga entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha presença e se desviar dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É o registro de 2 Crônicas 7, de 12 a 14. Mesmo Israel experimentando um momento de extraordinária prosperidade socioeconômica, isso não o isentava de tragédias, de catástrofes, de guerras, de doenças e pecados. Fazia-se necessário contrição, humildade, arrependimento, confissão e santidade. Só assim Deus faria morada no seu templo. No presente momento, o mundo passa por uma pandemia de Covid-19. Até esse momento não há uma vacina, um antídoto para essa terrível doença que tem ceifado a vida de muitas pessoas. Portanto, só nos resta nos refugiarmos em Deus por meio das súplicas e orações. Então nós vamos, em primeiro momento, o primeiro destaque, o primeiro subtema, que a oração é refúgio por meio da fé. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, verso 6, declara que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer
que ele existe e que recompensa aquele que o buscam. A fé salvadora confia tanto na existência de Deus quanto na sua misericórdia. A fé não é só conhecimento no intelecto, é muito mais. É viver seguramente no transcendental, é viver seguramente colocando a vida nas mãos de Deus. A fé não existe em conhecer a razão para ações de Deus, mas considera Deus como a maior das bondades e misericórdia. A oração mais significativa é a que brota de um coração cuja confiança está depositada no Deus que agiu e falou através dos antigos servos e, por último, por intermédio do seu Filho Jesus e dos ensinamentos da Bíblia. Uma vida devocional vitoriosa tem como pedra angular a obra e as palavras de Cristo, registradas na Bíblia através dos profetas e apóstolos. Deus fala conosco através da Bíblia e nós respondemos com uma oração cheia de confiança e fé, com base na afirmação bíblica de que Deus é pessoal, vivo, conhecedor de todas as coisas, infinitamente sábio e todo-poderoso. Cremos que Ele pode nos ouvir e ajudar. O justo viverá da fé. O apóstolo Paulo falou isso em Romanos capítulo 1, verso 17, a parte B. Seremos justos não quando olharmos para a lei, nem quando exibirmos nossas virtudes e ações diante de Deus, mas sim quando declararmos que Deus é propício a nós por meio da fé, pela qual Ele nos ouve, quer nos salvar e que esperemos a salvação. A oração de uma pessoa tornada justa pela fé é motivada por essa fé e procura a vontade de Deus. É por isso que essa oração é eficaz. A resposta à oração estava ligada à justiça e misericórdia de Deus. Muitos de nós, por vezes, ficamos envergonhados por causa de nossa fé, ou escondemos dos outros o fato de sermos cristãos, cedemos às pressões do mundo e nos envergonhamos do nosso Salvador, mas Ele não se envergonha de nós. Cheguemos com confiança e fé ao refúgio de oração, onde a graça e misericórdia de Deus estão à nossa espera. A pergunta é: será que temos utilizado com eficácia essa ferramenta que Deus tem à nossa disposição? Então, que possamos ter a oração como um refúgio de fé em cada momento da nossa vida. Em segundo destaque, a oração é refúgio por meio da adoração. Após sua ressurreição, Jesus se apresentou aos seus discípulos por alguns dias antes da sua ascensão aos céus. Uma das apresentações foi a Simão Pedro. Nesse encontro, Jesus pergunta 3 vezes para ele: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro tendia a orgulhar-se de seu comprometimento perante os outros discípulos. Tal orgulho o impedia de ver que Cristo tinha que morrer por ele e não ele por Cristo. Em seu triplo diálogo com Pedro, Jesus restaura esse discípulo para o serviço e a ele e seu rebanho. O apóstolo João fez destaque do amor sincero de Jesus pelos seus discípulos. Vemos no Evangelho de João, capítulo 13, verso 1, quando nos diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Deus é amor e demonstrou esse amor entregando seu Filho. Nosso amor deve ser expresso, assim como foi o amor de Deus, por meio de atos e palavras. Às vezes, as pessoas acham difícil dizer eu te amo para Deus e para outras pessoas. Porém, quando o amor que sentimos por Deus enche a nossa vida, não temos dificuldade de expressar em oração nossos sentimentos por aquele, em última análise, é o responsável por tudo o que somos. Na adoração, conhecemos que quem tem a primazia de nossa vida não somos nós mesmos, nem os outros, nem o nosso trabalho, mas Deus.
Esse é o desejo de Deus, que possamos ter a oração como uma adoração. E pensando em adoração, considerando que a adoração é algo contínuo na vida, nós podemos observar o que Paulo escreveu aos Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Ou seja, viva uma adoração, algo prático, constante na vida. Viva a oração como algo prático, constante na vida. Em terceiro lugar, a oração é refúgio por meio da confissão. João escreve em sua carta, no capítulo 1, verso 9, em sua primeira carta: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda justiça. Deus sempre faz o que é justo e aquilo que é correto. Ele é fiel às suas promessas e sempre mantém sua palavra. Pecados que cometemos voluntariamente, ou seja, pecado de comissão, e boas ações que deixamos de fazer, como por exemplo pecados de omissão, são a natureza pecaminosa de cada um de nós. O livro de Provérbios, capítulo 28, 13, declara: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Aqui vemos a descrição do arrependimento sincero e do perdão dado por Deus àqueles que por meio da oração, aquele que por meio da oração reconhece sua pecaminosidade. Essa é a realidade daquele que abre o coração para Deus, que entende que Deus é misericórdia, o Deus de misericórdia, que realmente nos atende no momento de súplica. Precisamos procurar entender e alcançar que a oração é algo de refúgio, que a oração é um dispositivo de segurança e, para tanto, precisamos estar confessando e clamando a Deus em todo momento. Devemos estar tendo a oração como uma prática de adoração constante na nossa vida. Em quarto lugar, a oração é refúgio por meio do louvor. O salmista, no Salmo 65, versos 1 e 2, declara: o louvor te aguarda em Sião, ó Deus. Os votos que te fizemos serão cumpridos. Ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. O oferecimento de votos pode ocorrer na forma de um ato público de adoração e louvor, ou alguma outra demonstração de alegre confiança em Deus, que responde à oração. Quando temos grande estima e amor por uma pessoa, falamos bem dela. Aquele a quem honramos e amamos mais do que qualquer outra pessoa recebe naturalmente nosso maior louvor. Louvamos a Deus por seus poderosos feitos, nosso maior louvor. Louvamos a Deus por seus poderosos pela sua grandeza, como o salmista nos declara no Salmo 152, e pela justiça dos seus juízos, Salmo 119, 164. O povo de Deus louva-o e em sinceridade por ele ser quem é, por suas obras e por suas palavras. É algo que deve estar no coração daquele que realmente tem uma vida depositada nas mãos de Deus. O apóstolo Paulo sempre louvava ao Senhor por meio das orações. Em Efésios 1,16 ele declara: não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Paulo aqui se refere às horas em que ele orava diariamente. Orar sem cessar é uma exortação do nosso Senhor Jesus, quando declara na ocasião da parábola da figueira, registrada lá em Lucas, capítulo 21, verso 36, e também Paulo declara em vários momentos das suas epístolas, quando escreve aos Romanos, aos Colossenses, aos Tessalonicenses. Há um erro muito comum nas igrejas, o erro de só nomear como louvor o momento dos cânticos.
Louvar não é por si só cantar, mas tributar honras por meio de todos os elementos da liturgia. Todas as partes do culto é louvor a Deus. É por isso que nós, quando estamos em culto, estamos apresentando louvor e adoração ao nosso Deus, e é algo constante, é algo que deve ser entendido como todas as partes do culto. A oração é uma forma de louvor, onde nos refugiamos em Deus. Paulo e Silas, por ocasião da prisão deles em Filipos, louvavam e adoravam ao Senhor, mesmo estando em situação tão indigna. A fé e a esperança não se desvanecem em seus corações. Da mesma maneira, meus queridos irmãos, possíveis amigos que estejam nos ouvindo nesta reflexão, em meio a toda esta situação que estamos passando, diante dessa pandemia do Covid-19, precisamos estar colocando a nossa esperança completamente em Deus. Devemos estar mantendo a nossa fé em Deus, entendendo que só Ele pode nos ajudar nesse tempo, só Ele pode nos guardar nesse tempo. É por isso que em nossas orações a gente sempre pede a Deus que venha suprir todas as nossas necessidades e venha nos guardar neste tempo de luta que todo Brasil e mundo está vivendo. O salmista no Salmo 34:1 expressa o seguinte: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Em qualquer dificuldade e agruras, em tempos de pandemia, de coronavírus, devemos louvar e refugiarmos em Deus. Devemos estar buscando cada vez mais em oração ao nosso Deus. As palavras pestilência registrada em Jeremias 21:6 e praga registrado no livro de Números, capítulo 11, 33, parece se referir a doenças contagiosas de proporções epidêmicas. A palavra pestilência também aparece em Êxodo 9:3 como uma referência a doenças misteriosas. O pecado é retratado na Bíblia como uma doença da alma. Essa doença espiritual trouxe a morte física e espiritual do homem. Para que haja cura dessa maligna doença, só há uma alternativa, só há uma vacina: o perdão de Deus Pai, por meio do precioso sangue de Jesus Cristo, seu Filho. Para tanto, é preciso, da parte de todos os homens, o reconhecimento e aceitação do seu estado de enfermidade espiritual. Assim como precisamos de uma vacina contra o Covid-19, precisamos da salvação, que só Jesus pode nos conceder, só Jesus pode nos outorgar. Se você quer ficar imune da morte espiritual, vá ao refúgio, oração, pois o médico dos médicos lá está. Ele é o nosso refúgio e socorro bem presente na hora da angústia, para terminar, para pensar e agir. Meu querido irmão, você tem consultado a sua caderneta de vacinação? Você tem buscado na palavra de Deus as anotações para que você possa estar vencendo esse momento? Tem ido com frequência ao consultório do médico dos médicos? Tem buscado ao Senhor? Tem se mantido longe do pecado, da pandemia do pecado? Meus queridos, muitas vezes temos reclamado dessa pandemia que temos vivenciado. No entanto, não temos tido a preocupação de estar limpando, abrindo o nosso coração para Deus e limpando o nosso coração no nosso dia a dia. Temos passado temporadas no refúgio de oração para a restauração da fé. Meus irmãos, que tenhamos a oração por refúgio, por dispositivo de segurança, mediante a fé, mediante a adoração, confissão e louvor. Que a oração seja algo constante na nossa vida, que ouçamos aquilo que
O apóstolo Paulo declara lá em Tessalonicenses 5,17, devemos estar orando sem cessar, e então nós devemos estar colocando diante de Deus completamente a nossa vida e fazendo exatamente aquilo que Deus orienta a Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que Deus possa nos abençoar e que possamos estar nos colocando humildemente em oração diante do Senhor, buscando o Senhor, nos afastando de tudo aquilo que contamina a nossa vida espiritual, para que a gente possa ser cada dia mais sustentado e abençoado pelo nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.